Peraí, deixa eu começar a gravar aqui. Share screen. Vou mutar aqui então, Tomás. Show. Beleza, trombose. Peraí, café. Peraí que tem um caminhão de lixo passando ali fora, aí vai ficar um barulho. Deixa eu esperar ele passar. Dá pra ver os lixeiros lá na rua? Não, isso aí deu pra ouvir. Show, beleza. Trombose. O que é a trombose? O que é a coagulação, em primeiro lugar? Tá? Coagulação é a solidificação do sangue. Beleza? Basicamente isso. E aí a gente estuda em Bioquímica 2, né, a cascata da coagulação e tal, os fatores de coagulação. Isso não vem ao caso na patologia aqui. Na verdade vem, mas senão vai ficar um pouco extenso e eu não estudei direito também. Mas eu não sei se a Lamara cobrou a cascata de coagulação de vocês direitinho. Mas a trombose é qualquer coagulação, tá, intravascular sem ruptura do vaso. Ou seja, é a coagulação patológica. É uma coagulação que não devia estar acontecendo. Tá? Porque a coagulação ela é para acontecer quando ocorre a ruptura do vaso. Sem ruptura do vaso não tem motivo para o sangue coagular. Tá? Só que às vezes ele coagula, né? Dependendo de várias coisas. E é isso, a gente chama isso de trombo. Tá? Essa pedrinha de sangue dentro do vaso que coagulou ali patologicamente é o trombo. Então, trombo é sempre patológico. No paciente vivo, tá? Eu botei isso aqui, é importante falar, porque quando a pessoa morre, o sangue para de correr, tá? E ele coagula, ocorre uma coagulação intravascular sem ruptura do vaso por estase do sangue, né? Quem lembra lá da anatomia no cadáver, você pega aquelas veias mochimentas lá do cadáver, tem as pedras de sangue lá dentro. Mas trombose é necessariamente paciente vivo, tá? Saibam disso. É uma boa história. Oi? Bem, dá pra você escutar? Oi, tô escutando. Ela falou da cascata toda. Ai, sério, tá. Tá, cascata. Pera, deixa eu escrever isso aqui. Pra que falar de cascata, gente? Não tem necessidade. Mas enfim, eu vou, sei lá, fazer um textinho de cascata, tentando relacionar com trombo, tá? Depois. Beleza. Um coágulo, né, independente se ele é um trombo ou um coágulo normal que era para estar acontecendo com a ruptura do vaso, né, ele é basicamente formado por plaqueta e fibrina, tá? Então você tem uma rede de fibrina ali que se forma e essa rede de fibrina agrega plaquetas entremeadas ali dentro, então a plaqueta junto com fibrina tudo misturado ali, ok? Isso forma um coágulo, ok? E é importante saberem disso para entender algumas características macroscópicas de um trombo daqui a pouquinho. Agora, o que causa um trombo, né? O que leva essa coagulação intravascular sem ruptura do vaso sanguíneo ocorrer? Aí você tem esse cara, que é o Virchow, que ele explicou por meio da atriz de Virchow, tá? Você tem vários fatores várias coisas que podem causar isso, tá? Alterações do endotélio, tá? O topo da pirâmide aqui. Não é uma pirâmide, é um triângulo, mas enfim. Quando você tem, por exemplo, uma descamação do endotélio num vaso maior, por exemplo, você só tem o endotélio descamado e aí você fica com o subendotélio, que é aquela camadinha de tecido conjuntivo logo embaixo, ou até mesmo o músculo liso ali exposto ao sangue, tá? Essas regiões são regiões extremamente trombogênicas. Beleza? Então o sangue entrando em contato ali, ele coagula. Ou se você tem uma endotelite, por exemplo, uma inflamação do endotélio também, isso suscita uma formação de um trombo, beleza? Alterações da coagulabilidade. Se o paciente ele fica trombofílico, tá? Ou seja, se ele tem qualquer problema que faça ele perder fatores anticoagulantes, exemplo, plasmina, ok? Ela fica muito mais fácil
ocorrer trombo, formar trombo, beleza? Basicamente isso. Eu vou falar com mais detalhe de cada um dos slides seguintes. Mas a principal aqui, que acho que é a mais relevante, né, no dia a dia de clínica, é a alteração do fluxo sanguíneo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco significa agora. Um fluxo normal dentro de vaso sanguíneo, ele é um fluxo laminar. Tá? Quem gosta de física aí sabe do que eu estou falando de fluxo laminar, fluxo turbilionado. Mas o fluxo laminar, ele é um fluxo que não, assim, o sangue passa bonitinho no vaso. Essa é a letra A aqui, tá? Basicamente isso. O sangue não tem nenhum obstáculo para ele, tá? Não tem nada que impede dele correr bonitinho no vaso. Isso é um fluxo laminar. O fluxo laminar desfavorece, tá? O sangue a decantar. A fração sólida do sangue é decantar. Lembrando que o sangue não é uma solução, o sangue é um colóide, né? Então ele tem a fração sólida dele, que é basicamente a fração celular. E quando essa decantação dos elementos sólidos do sangue ocorre, você tem a formação de um trombo. Ok? Você tem a agregação de fibrina, a agregação de plaqueta ali e o trombo se forma, beleza? Qualquer alteração do fluxo, tá, suscita a formação de um trombo. Um fluxo turbilionado, beleza? Fluxo turbilionado, o melhor exemplo é essa letra A da figura da direita aqui, tá? Que mostra um aneurisma desse vaso sanguíneo, beleza? Aneurisma é qualquer expansão do endotélio de forma saculiforme, beleza? De forma um saco assim, que faz com que o sangue venha, entre no aneurisma, faz e sai, beleza? Nessa hora que ele faz isso aqui faz decantar elemento sólido e forma um trombo, beleza? E... Oi, saúde. Beleza. Aneurisma, que é esse exemplo aqui, beleza? Uma placa aterosclerótica também. Acho que não dá para desenhar aqui, mas se eu for, pega o outro lado do vaso sanguíneo aqui, se chegar até aqui e aqui no meio tá uma placa aterosclerótica, beleza? E o sangue bate na placa e ele faz um turbilhonamento também até continuar o fluxo normal, o laminar depois, beleza? Então a placa aterosclerótica predispõe a formação de um trombo também, que é o caso da maioria dos IAMs que acontecem, né? Assim, você tem uma placa aterosclerótica que vai fechando, uma hora turbilhona tanto que forma o trombo, que inclui um pouquinho mais a jusante na coronária e aí você tem um infarto. Infarto típico costuma ser assim. Uma arritmia cardíaca, tá? Uma fibrilação, por exemplo, atrial, fibrilação ventricular, o paciente está apagado, né? Mas uma fibrilação atrial, por exemplo, qualquer forma de arritmia mais branda, não precisa ser uma fibrilação, né? Você tem um turbilhonamento do sangue dentro das câmaras cardíacas, tá? Isso predispõe a formação de trombo também. E você tem uma outra forma de alteração do fluxo laminar, que é a estase, tá? Estase é quando o sangue fica parado ou não corre numa velocidade satisfatória, tá? Estase predispõe a formação de trombos também, beleza? O que gera uma estase? Uma ICC, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva. Aqui eu coloquei umas setinhas aqui. Tipo, um IAM, tá? Desfuncionaliza grande parte do miocárdio, que não consegue ejetar sangue de forma satisfatória e, portanto, não consegue abrigar o sangue vindo das veias cavas, tá? E aí o sangue das veias cavas drena de forma muito mais lenta para as câmaras cardíacas, beleza? Isso gera uma estase do sangue, ele perde velocidade. Essa perda de velocidade predispõe à formação de um trombo, predispõe à decantação dos elementos sólidos do sangue, ok? E forma um trombo, tá? Doença de Chagas, por exemplo, onde você tem uma fibrose generalizada no miocárdio, tá? E você tem uma perda muito grande de força de contração cardíaca, principalmente nas fases finais. A pessoa tem uma estase generalizada do sangue no corpo inteiro, tá? Fica fácil formar trombo no paciente com Chagas avançado, tá? De forma geral, pacientes que têm mais predisposição à formação de trombo, a gente dá heparina, tá? Na barriga. Eu não sei se vocês já viram. Acho que vocês não tiveram contato com o paciente. Não, ainda não. Mas vocês vão ver, quando vocês começarem no HO, vários pacientes têm tanto de equimose ou púrpura no abdômen inferior, assim, que é por injeção de heparina, tá? Aí você provavelmente assume que aquilo é um paciente com uma trombofilia, beleza? Ou seja, uma facilidade de formação de trombo, por qualquer motivo que seja. E o acompanhamento em casa, por exemplo, você pode tomar aspirina, tá?
um comprimido de aspirina por dia previne a formação de trombo. Beleza? 500 miligramas por dia de aspirina é bom para prevenir trombo. Em pacientes com, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Entendeu? Show. Alterações endoteliais. Tá, já falamos de alterações, ó, voltando à pirâmide, falamos de alterações do fluxo sanguíneo. Vamos falar de alterações endoteliais, depois vamos falar de alterações da coagulabilidade. Show? O principal é o fluxo sanguíneo, é o que mais acontece no dia a dia. Qualquer alteração do endotélio favorece a agregação plaquetária, beleza? Que nem eu já falei, o tecido conjuntivo subjacente ao endotélio e também o músculo liso subjacente ao tecido conjuntivo subjacente ao endotélio, ele é muito trombogênico, tá? Você tem muitos receptores nesse tecido que favorecem a agregação plaquetária. E onde tem plaqueta tem fibrina, onde tem fibrina tem plaqueta junto, forma um trombo, ok? E se você tem a descamação desse endotélio, por qualquer motivo que seja, uma endotelite ou paciente diabético muito descontrolado também, né? Você tem uma lesão endotelial muito acentuada, né? Um paciente até mesmo hipertenso, uma hipertensão descontrolada também muito grave pode gerar endotelite, a endotelite pode levar a descamação do endotélio, tá? Mas você não precisa ter uma descamação do endotélio de fato, só uma endotelite de fato, só uma inflamação do endotélio já predispõe à formação de um trombo, ok? Arterite, né, ou inflamação do vaso como um todo, não só uma endotelite, né? Uma arterite, uma flebite, que é inflamação de veias, tá? Endocardite, tá? Endocardite é um termo que a gente escuta mais falar, né? Tem inflamação do endotélio no miocárdio, que é chamado de endocárdio, né? Só ganha o nome, não tem muita diferença na histologia. Diabetes, já falei. Tabagismo é uma coisa que a nicotina favorece a endotelite, tá? Hipertensão arterial, quando fica muito descontrolada e muito exacerbada, você tem uma chamada força de cisalhamento das artérias. Cisalhamento é um conceito da física também, que eu não sei direito explicar, mas você tem uma tração que ocorre, né, com o aumento da pressão crônico ali, você tem as células endoteliais vão meio que sendo esticadas ali pela pressão aumentada, e isso gera uma inflamação do endotélio também. Tá? Alterações da coagulabilidade agora, beleza? A gente tem no nosso sangue um equilíbrio entre as forças. Eu tô gravando essa aula? Eu tenho que estar gravando essa aula. Peraí. Como é que vê? Tô gravando, tá aqui, beleza. Ainda bem. Tá, voltando. No nosso sangue, a gente tem sempre um desequilíbrio entre fatores coagulantes e fatores anticoagulantes, beleza? Fatores coagulantes, protrombina, por exemplo, beleza? A gente tem uma certa concentração de fatores coagulantes ali que são sempre balanceados com os fatores anticoagulantes, principal representante é a plasmina, beleza? Eu não sei a fundo quais são esses fatores e quais são os anticoagulantes, porque eu não tive patologia com Lamar, então eu não entro muito em bioquímica nesse GD. Eu fiz com base nas aulas de um outro professor. Mas qualquer aumento dos fatores coagulantes ou qualquer diminuição dos fatores qualquer aumento dos fatores anticoagulantes ou qualquer diminuição dos fatores anticoagulantes faz com que a pessoa seja trombofílica. Beleza? E a pessoa que é trombofílica, ela tem predisposição à formação de trombo, beleza? Porque você não tem, por exemplo, você tem uma falta de plasmina, tá? Falta de plasmina faz com que os trombos não sejam devidamente digeridos ali por ela, ok? Quando ele é formado. Show. Falando um pouquinho mais de trombo, a gente pode classificar o trombo pelo tempo de evolução que ele existe, tá? Isso é importante porque um trombo antigo é muito diferente de um trombo novo. E ele representa riscos diferentes também, tá? Um trombo recente que acabou de ser formado, vamos pensar no processo de formação de um trombo assim, tá? Você tem, por exemplo, sei lá, a placa de ateroma, tá? Que tá turbilhonando o fluxo daquele vaso. E aí você começa a ter agregação de plaqueta e fibrina ali em cima daquela placa de ateroma.
por cima vai vir um tanto de hemácia, tá? Tá chegando hemácia junto também. E as hemácias vão começar a ficar entremeadas naquela rede de fibrina e plaqueta que está acontecendo ali. Então você vai ter, e por cima disso, por cima das hemácias vai vir mais, por cima das hemácias vai vir mais fibrina e mais plaqueta, e depois mais hemácia ainda por cima. Então você vai formar, assim, mais ou menos camadas, tá? Uma camada de fibrina mais plaqueta e outra camada de hemácia por cima. E aí por cima vem mais fibrina e plaqueta e depois de hemácia. E aí você tem, o resultado disso é um aspecto morfológico, tanto da microscopia quanto da macroscopia também, que são as linhas de Zahn, tá? Olha só, uma linha de hemácia aqui, e aqui uma linha de fibrina mais plaqueta, depois hemácia, depois fibrina mais plaqueta, mais ou menos aqui, tá? Nem sempre é bonitinho assim, não. Essa imagem tá bem fofa, assim, mas não costuma ser fofa assim, não. Isso é um aspecto macroscópico também. Olha só esse trombo aqui, dessa imagem que eu botei aqui embaixo. Isso aqui é um trombo de paciente que morreu, tá? Por tromboembolismo em célula, que eu vou falar daqui a pouco, que é um jeito de morte súbita que existe, tá? Olha só, repara aqui um aspecto mais... Eu não sei se a resolução daí para vocês na internet tá dando para ver, mas ele tem um aspecto, parece que penteado. Pegou um pente fino e passou assim, ó, pelo trombo, tá? Isso representa as linhas de Zahn que a gente vê também na microscopia, beleza? Agora, se um trombo ele fica ali e muito tempo, tá? Ele vai sofrendo fibrose, tá? Ele vai tendo substituição, né, do trombo por tecido conjuntivo colágeno, tá? Ele vai sofrendo fibrose. E aí, quando o trombo ele é antigo e ele já passou por esse processo de fibrose, ele já é basicamente só uma massa de colágeno, tá? A gente fala que ele é um trombo antigo ou organizado, tá? Por que é importante a gente diferenciar? Porque o trombo organizado raramente se desprende, beleza? O trombo novo, recente, que ele é fibrina, plaqueta e hemácia, ele não é muito aderido à parede do vaso, não, tá? Então ele potencialmente pode se desprender da parede e acompanhar o fluxo sanguíneo até encontrar um vaso de calibre menor do que o calibre que ele surgiu e ocluir esse vaso, tá? E aí ele vai agir como um êmbolo. Nós vamos ver o conceito de êmbolo daqui a pouco. Como o êmbolo foi formado por um trombo, ele ganha o nome de tromboêmbolo, beleza? Isso é a coisa mais horrível na medicina que existe. Você vê todo mundo chamando qualquer êmbolo de tromboêmbolo e as pessoas assumem que isso está certo. Não. Professores meus falam assim nossa, dói no coração. Êmbolo é qualquer coisa que... Nós vamos falar de êmbolo daqui a pouco, mas é só porque eu fiquei com raiva aqui agora. Êmbolo é qualquer coisa que obstrui vaso. Que obstrui a luz do vaso, beleza? Qualquer coisa que está ali pode funcionar como um êmbolo, inclusive um trombo. E aí, quando o êmbolo é formado por um trombo, ele ganha o nome de tromboêmbolo. Então, tromboêmbolo não é o nome de todos os êmbolos, é o nome dos êmbolos formados por trombo, tá? Eu sei que isso parece muito óbvio, mas é porque as pessoas dizem isso de forma muito errada e aí eu fico com raiva. Mas guarda isso na cabeça, tá? Tem uma porrada de êmbolos diferentes, de várias coisas. Tem êmbolo gasoso, tem êmbolo de gordura, tem êmbolo neoplásico, tem êmbolo de líquido amniótico, tem, nossa, tanta coisa, tá? Enfim. Outra coisa importante do trombo organizado, que é importante falar, se você tem uma obstrução de grande parte da luz, ou quase toda a luz, né, do vaso sanguíneo, esse trombo antigo tem uma tendência de sofrer angiogênese dentro dele, tá? Então ele tem uma tendência de recanalização. Isso é muito legal. Para tentar, né, pelo menos tentar restituir o fluxo sanguíneo naquele vaso que foi perdido devido à oclusão do trombo. Beleza? Devido à oclusão, devido ao trombo, quer dizer. Então você tem a formação de vasos sanguíneos dentro do trombo antigo. Só que isso é um problema, tá? Porque esses vasos são formados de forma muito tortuosa e muito irregular. E, portanto, o fluxo por dentro deles fica turbilhonado, beleza? E se o fluxo dentro deles fica turbilhonado, eles ficam predispostos a formar trombo. Então, você pode ter formação de um trombo dentro de um trombo, beleza? Mas, olha só, essa imagem aqui eu botei de um trombo antigo. Aqui ocluiu, pelo que eu estou vendo aqui, parece que ocluiu quase toda a parede da artéria. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma veia maiorzinha um pouco. Mas olha só, você tem vasos sanguíneos dentro do trombo, vasos neoformados, tá? Angiogênese, esse é o processo de recanalização dentro do trombo, repleto de hemácia. Repara como é que eles estão muito congestos.
tá? E são muito congestos porque o fluxo é muito turbilhonado, beleza? E ele não consegue fluir de forma tão eficiente dentro dessa canalização. Isso aqui predispõe a formação de um novo trombo. Show? Deixa eu ver a mensagem aqui. Então, mas a sala de coagulação, ela fez uma relação da via de cacau, calicreína. Ah, tá com a ativação do complemento. Não sei, eu já ouvi falar disso, eu já tive aula disso, mas eu não lembro com detalhes. Deixa eu escrever isso aqui. Calicreína. Calma. Tá. Beleza. Eu vou olhar isso com a aula, com mais cuidado. Show. Foi mal, galera. Tipo assim, a Lamara tem estilo de aula muito diferente do jeito que eu tive a matéria. Então, tem muita coisa que ela fala que eu não sei, ou pelo menos que eu já vi que eu não revisei há 2 anos, entendeu? Há 1 ano, quer dizer, né? Tem 2 anos que eu tô no curso, né? Mas eu vou olhar isso com mais cuidado, não vou esquecer da sua pergunta não, viu? Pode ficar tranquilo. Pronto. Não. Isso. Outras formas de classificar o trombo, tá? Que não pelo tempo de evolução dele. Localização, tá? Se ele é um trombo formado em artéria, se ele é um trombo formado em veia, aí ele ganha o nome de trombo arterial e trombo venoso, né? Se ele é um trombo que é formado especificamente nas válvulas cardíacas, né? Nas válvulas mitral, tricúspide e as válvulas semilunares também, ele ganha o nome de vegetação, quando é nas válvulas cardíacas, tá? Isso tem nome próprio porque isso é comum das endocardites infecciosas, tá? Tem muitas bactérias que às vezes correm na corrente sanguínea que tem tropismo pelo endotélio das válvulas cardíacas, tá? E uma vez as válvulas cardíacas infectadas ali, essa infecção pode gerar uma endotelite que suscita a formação de um trombo, que ganha o nome de vegetação, porque ele foi formado nas válvulas cardíacas. Se o trombo é formado dentro das cavidades cardíacas, das câmaras cardíacas, né, ele ganha o nome de trombo mural, beleza? E se ele é formado dentro de capilares, ele ganha o nome de microtrombo. Agora, repara uma coisa. O trombo, ele nunca vai... O microtrombo, ele nunca vai ocluir nenhum vaso. Por quê? Porque o tromboêmbolo, quando ele vira êmbolo, né, ele só vai ocluir um vaso que tem um calibre menor do que o vaso onde ele foi formado. Vocês entendem por quê? Porque se o trombo é formado num vaso com calibre X, ele precisa de e ele se desprender e virar um êmbolo, ele vai ocluir um vaso ajusante no fluxo, ou seja, mais para frente no fluxo, seguindo o fluxo. O vaso tem que ser menor. Isso fica claro, né? Assim, porque se o vaso for maior, ele não vai conseguir ocluir, ele só vai passar no vaso, né? E como o capilar é o menor calibre de vaso sanguíneo que você pode ter no seu corpo, o microtrombo, ele pode até evoluir, ele pode até se desprender, mas ele nunca vai funcionar como êmbolo, certo? Nível de obstrução, outra forma de classificar. Ou ele é oclusivo, ou o trombo oclui toda o lumen do vaso, ou ele é semi-oclusivo, ou ele oclui só uma parte, tá? E um trombo pode ser séptico, um trombo pode ser asséptico. O que é isso? Ou ele tem ou não tem bactéria junto lá com ele, beleza? Ou bactéria ou fungo, tá? O vírus não entra no caso, mas ou bactéria ou fungo, geralmente bactéria, sempre bactéria. É comum na endocardite infecciosa, beleza? Que são trombos vegetação, né? Quando você tem uma vegetação no endotélio da válvula cardíaca, essa vegetação se desprende e ela é provavelmente séptica, porque você tem um trombo cheio de bactéria entremeada ali dentro, porque o trombo se formou em primeiro lugar devido à infecção bacteriana. E ele vai carregar essas bactérias até a circulação sistêmica e numa parte que ele embolizar, ele tem a chance de infeccionar ali também, ok? Peraí que tem mais perguntas. Ela da matéria já tinha um único dela mesmo. Ok. Beleza. O que pode acontecer com essas evoluções da trombose, né? A tromba apareceu ali. O que pode acontecer com ele, né? Ou ele pode dissolver ali mesmo, sem se desprender, tá? Ele com um trombo jovem, né? Assim, que ele é formado basicamente por fibrina, né?
Ele pode ser dissolvido pela plasmina, né? A plasmina é uma proteína sanguínea, que é uma enzima, né? Que tem ação fibrinolítica. Ele pode embolizar, né? Se ele se desprender e se tornar um tromboêmbolo, ele pode embolizar um vaso ajusante dele, né? Nunca montante. Tipo assim, ajusante significa para frente no fluxo e a montante significa retrogradamente no fluxo, para trás, ok? Êmbolo não vai para trás no sangue, êmbolo segue o fluxo, então ele sempre oclui a jusante, beleza? Talvez vocês se deparem com esse termo aí, só para vocês saberem o que significa. O trombo ele pode propagar. Tá? Propagar, o que significa isso? Deixa eu pegar essa imagem aqui. Aqui, isso, tá? O trombo, se tem uma área de turbilhonamento, por exemplo, e você forma um trombo ali, essa área de turbilhonamento vai aumentar, porque o próprio trombo que está ali preso vai turbilhonar o fluxo que está atrás dele, certo? Então você tem todo trombo tem a tendência a crescer, beleza? Lógico que a maioria não cresce, porque a plasmina consegue combater também esse crescimento do trombo, né? Mas todo trombo tende a crescer porque ele próprio funciona como um objeto de turbilhonamento do fluxo, ok? E organização. Organização é o trombo virar um trombo organizado, tá? Um trombo antigo, onde você tem a fibrose do trombo e a substituição dele por colágeno, tá? E esses trombos têm a tendência de recanalizar também. E isso são os vários destinos possíveis para um trombo. O êmbolo não pode ir contra o fluxo. Não lembro da Lamara falando que uns podiam. Eu nunca ouvi falar de um trombo indo contra o fluxo. Ela deu algum exemplo? Um exemplo específico assim, se vocês lembram? Ah, tá. Um êmbolo parasitário. Não, tá. Tá, não, ok. Um êmbolo. Não, sim. Um êmbolo linfático. É porque eu tô pensando em êmbolo no sangue só. Mas um êmbolo linfático, por exemplo, da filariose. O parasita ele caminha contra o fluxo linfático, tá? E emboliza a montante, tá? Mas isso é uma coisa muito específica, assim, tá? Não é regra. Pelo menos eu nunca vou falar, meu professor nem citou, eu nunca vi escrito em nenhum livro tromboclina montante, mas faz muito sentido, né? Assim, realmente. Pro parasita filariose chegar na circulação linfática distal, ele tem que necessariamente andar contra o fluxo linfático, né? Assim. Mas ok, beleza. Nada. Beleza, vamos falar de exemplos de trombose agora. Ok? A trombose mais comum e corriqueira na clínica, quando vocês estiverem lá fazendo internato, ou semiologia, ou sei lá, residência, ou trabalhando normal na vida assim mesmo, é a TVP. Tá? O que é TVP? Trombose venosa sistêmica. Não. Sim, trombose venosa sistêmica. Não. É trombose venosa sistêmica. As siglas são outra coisa. Foi mal, que eu tô lendo aqui. Não tem sigla não. Trombose venosa sistêmica. Veia é onde mais forma trombo, tá? 90%. Eu tô chutando esse número, mas é alguma coisa próxima de 90% dos trombos são formados em... Ih, tá acabando o tempo. Tá? São formados em veia. Por quê? Que a veia é muito mais fácil de formar trombo nela do que uma artéria, tá? Porque a veia tem um fluxo muito mais lento, né? Toda veia, assim, já pode considerar que a veia já tem uma estase fisiológica daquele sangue, beleza? E estase predispõe à formação de trombo, predispõe à decantação da fração sólida do trombo, né? Então, veia forma muito mais trombo do que artéria. É raro formar trombo em artéria, apesar de possível, né? Um trombo formado numa veia, tá? E ela especialmente forma em veias profundas dos membros inferiores, tá? São os locais mais comuns de formação de trombo, veia profunda de membro inferior. E aí você tem a TVP, né, que é a trombose venosa profunda. Uma veia profunda, vamos supor, você tem a veia profunda de membro inferior, a veia poplítea, por exemplo, tá? Pessoas da anatomia, tem os monitores de anatomia vendo aí também que eu sei. A veia poplítea, eu sei anatomia. Se formar um trombo oclusivo ali, tá? O que vai acontecer? A montante daquele trombo.
você vai ter uma congestão, certo? Por quê? Porque o sangue não vai conseguir drenar dali para frente do trombo, ele vai estar ocluindo, então aquela veia vai ficar congesta e a área capilar que ela drenava também vai ficar congesta. E essa congestão vai levar a um aumento de pressão hidrostática, que vai levar a um edema transudado, tá? Por exemplo. Agora, e a jusante do trombo, né? O que pode acontecer? Pode, se esse trombo se desprender, pode gerar um tromboembolismo pulmonar, beleza? Só que repara uma coisa, por que pulmonar, né? Vamos supor, você tem um trombo aqui, ó, nessa veia aqui assim, tá? Ele se desprendeu. Se desprendeu, ele vai seguir o fluxo, tá? Porque ele não é um parasita, então ele não consegue ir para trás no fluxo, ele não consegue se arrastar pelo endotélio até chegar lá no meio capilar, então ele só vai para frente. Se ele vai para frente, o primeiro momento onde ele vai encontrar um vaso de calibre menor do que ele foi formado é quando ele chegar na circulação pulmonar. Então, se ele foi formado numa vênula aqui, assim, ó, próximo da circulação aqui nos membros inferiores, nessa vênula, vai cair na veia cava inferior. Vai chegar na câmara cardíaca, ele não vai ocluir nada aqui, ele não vai embolizar nada aqui, o trombo só vai continuar andando, tá? Então, ele vai cair no tronco pulmonar, vai cair no ventrículo direito, tronco pulmonar, vai cair numa artéria pulmonar e vai encontrar, então, só aí que os vasos vão começar a ramificar, tá? E ele vai encontrar um vaso de calibre menor do que ele. E ele vai ocluir esse vaso, tá? Ou totalmente ou parcialmente, beleza? E é por isso que uma trombose venosa sistêmica, uma trombose venosa sistêmica, se essa trombose virar um tromboêmbolo, quem vai ser acometido vai ser necessariamente o pulmão, tá? Então, o paciente geralmente sofre queixa de uma dor aguda no tórax, tá? Uma dor profunda, pontada mesmo, assim, muito intensa, possivelmente acompanhada de uma insuficiência respiratória, uma taquipneia, sudorese, tá? E o paciente chega no hospital, assim, ou queixa no leito para quem está perto dele disso, tá? Certo. Tá. Travei. Não, voltei. Tá, beleza. Vamos supor, um paciente que tem um idoso, tá? O idoso tem osteoporose, quebrou a perna. Quebrou a perna, vai ser muito difícil ele ossificar aquilo ali de novo. Então, ele vai ficar muito tempo com aquele membro imobilizado no leito do hospital. A imobilização prolongada de qualquer membro, por exemplo, faz com que você não use musculatura esquelética daquele membro. E a musculatura esquelética ela é muito importante para a drenagem efetiva, a drenagem venosa efetiva do membro. Tá legal? Então você não vai ter você vai ter algum grau de comprometimento daquela drenagem do membro, beleza? Você vai ter uma estase sanguínea devido ao não uso da musculatura esquelética devido à imobilização do membro, tá? Então, o paciente mais idoso que quebrou a perna e está com o membro imobilizado toma heparina na barriga, tá? Diariamente. Não sei quantas vezes por dia, eu não sei especificidades. Mas toma heparina ou toma aspirina, dependendo do grau de risco que ele tem, tá? Para quê? Para prevenir uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, tá? Porque é fácil para aquele paciente do nada começar a ter dificuldade de respirar e queixar de uma dor muito profunda do tórax. E muito aguda e muito intensa, tá? Que provavelmente vai se resolver sozinho, porque aquele trombo provavelmente vai ser dissolvido pela plasmina depois de um tempinho, tá? Mas é para evitar que isso aconteça. E às vezes não. Beleza? O que pode acontecer? Acho que o quadro mais grave de tromboembolismo pulmonar que pode ocorrer, que aí não é nem pulmonar de fato, é quando o trombo é tão grande, mas tão grande, formado, por exemplo, na veia cava, que é um vaso de calibre, um dos maiores calibres que tem no corpo, né? Se não o maior, acho que a aorta é maior. Não sei, enfim, tá. Mas aí ele forma aqui, é um trombo muito grande, e aí ele vai pro átrio, ele vai pro ventrículo, e ele vai pro tronco pulmonar. Chega na bifurcação do tronco pulmonar, ele para aqui, ó. Ele obstrui isso aqui. E ele obstrui toda a circulação pulmonar e obstrui e faz uma congestão sistêmica toda para trás da circulação dele. E aí o paciente cai duro, tá? Isso é uma situação de morte súbita. E aí eu botei até uma foto aqui. Isso aqui é um tromboembolismo pulmonar, tá? Isso aqui é um pulmão. Isso aqui é a artéria pulmonar chegando nele. Você vê que a artéria está toda ocluída por esse trombo aqui. Beleza? Que provavelmente que ele provavelmente se formou ele bateu de frente na bifurcação do tronco pulmonar, ok?
Aí não tem muito o que fazer, não. Aí é morte súbita mesmo. Trombose arterial. Ah, não, tá. É importante falar disso aqui. Tá. Vamos supor que, não sei, o paciente tem qualquer motivo para formar trombo de forma, assim, normal. Ele é mais predisposto à formação de trombo, beleza? Paciente predisposto à formação de trombo. Você tem constantemente trombos pequenos, tá? Sendo formados e que vão ocluindo diversas artériazinhas pulmonares menores, tá? E vão ocluindo ao longo do tempo essas artériazinhas pulmonares. De forma bem crônica, tá? Você tem trombos que vão sendo formados de levinho ali e vão obstruindo ali. Às vezes o paciente nem sente nada, nem da clínica, mas vai formando ali. Tá? Os trombos vão ocluindo e os trombos às vezes vão organizando ali. E você vai ter uma diminuição do leito pulmonar, tá? E essa diminuição do leito pulmonar que está predisposto ao fluxo, né? Assim, por causa desses pequenos trombos que estão sendo formados ali, vai gerar um aumento de resistência pulmonar. Tá? Então a resistência à circulação pulmonar vai aumentar. Vocês entendem por quê? Porque assim, você está restringindo o leito que o leito possível daquele sangue que tem que passar ali passar. Então você tem que fazer mais força para passar nos vasos que podem passar, que não estão obstruídos pelos pequenos trombos. Ok? Isso é uma coisa assim que ocorre ao longo de vários meses. Tá? Até mesmo anos. Então você tem esse aumento da resistência pulmonar. Se você tem esse aumento da resistência pulmonar, quem vai ter que fazer mais força para levar esse sangue, para fazer esse sangue passar nos pulmões? O ventrículo direito. Então você pode ter uma hipertrofia do ventrículo direito, tá? Uma hipertrofia que quando excessiva pode lesar o miocárdio também, beleza? Isso é o fenômeno chamado de cor pulmonário. Tá? Eu botei aqui um nome em latim. Se você quiser escrever em português, você tira do itálico e tira a letra E, vira corpo pulmonar, tá? Aí vira português, mas corpo pulmonar é mais bonito. O que é o corpo pulmonar? É qualquer sobrecarga do coração devido a alterações vasculares pulmonares. Tá? Eu dei um exemplo de um corpo pulmonar. Tá? Eu dei a patogênese de um corpo pulmonar, por exemplo. Beleza? Que é a formação de pequenos trombos que vão ocluindo na circulação pulmonar aos poucos. Show? É legal essa matéria, né? Eu gosto dessa matéria porque faz muito sentido, assim. Mas tá. Pelo menos tá fazendo pra mim, né? Às vezes o processo tá... Ah, vai acabar o trem aqui, tá? Eu vou mandar outro link. Eu vou finalizar aqui a Eu já ia chamada. até te interromper para falar isso. Só mandar para mim, Tomás. Beleza. Vou desligar aqui.